Olá, vizinhos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um assunto sério, tá? Sobre síndico profissional e síndico morador. Nós tivemos aqui no condomínio as duas experiências e não foram nada legais, né? Tiveram os pontos bons, que foram muito poucos, e os pontos ruins, que foram bastante, mas cada um por uma situação diferente. Eu vou contar a nossa experiência aqui, contar os prós e contras para vocês se prepararem, até para você que é morador e pretende se candidatar a síndico. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, vai lá no meu Instagram, @apdacami, que sempre tem uma novidade por lá. Aproveita e me acompanha por lá também, que é bem legal, e bora de vídeo. Bom, gente, primeiro eu vou contar para vocês a nossa experiência, como é que foi, resumindo, o nosso começo de sindicância aqui no prédio. Primeiro, nós tivemos uma eleição na primeira assembleia, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre ela, de síndico, né? E nós elegemos um síndico morador, uma síndica moradora, que ela foi a única que se candidatou e nós não tínhamos ainda nenhum portfólio, nada de síndico profissional, né? Então, ela se candidatou, ela já fazia parte da assembleia. Não reparem o barulhinho da chuva, uma delícia, inclusive. Ela já fazia parte do corpo que vinha fazer as visitas no prédio, enfim, né? Então, nós elegemos essa pessoa como síndico, síndica, e foi legal porque morava no prédio e tal, enfim, N coisas. Resumindo, o bacana de ter um síndico morador, os prós de ter um síndico morador, é que a pessoa mora aqui, ela conhece bem os problemas do prédio, mas tem um detalhe muito importante, que essa pessoa tem que se dedicar, e muito, porque um síndico, ele responde civil e criminalmente por tudo que acontece no condomínio, né? E é uma responsabilidade tamanha, principalmente para um condomínio novo, onde não tem nada implantado, tem vários problemas estruturais por conta da construtora. Isso é corriqueiro em qualquer condomínio, tá? Não se resume só aqui a esse condomínio, né? A essa construtora, a essa incorporadora, enfim, é geral, tá? O que nós tivemos de problemas? Inúmeros, que nós fomos descobrir recentemente numa assembleia que a gente teve aqui. O que aconteceu? A pessoa que estava na sindicância do nosso condomínio estava desempregada no momento que aceitou, que se candidatou a síndica, né? Então, tava ok. Até então tava ok. Só que essa pessoa conseguiu um trabalho, né? Um trabalho fora, uma outra remuneração. E tentou, a princípio, conciliar o trabalho pessoal com a vida da sindicância, né? E não deu muito certo. E essa pessoa também não estava se comunicando com o conselho. Espera que eu vou fechar a janela, gente. Acho que melhorou, né? O que acontece? Essa pessoa que estava na sindicância não estava se comunicando com o conselho, que inclusive eu fazia parte dele, né? Então, o conselho mandava mensagem para entender o que estava acontecendo, para saber como é que estavam andando as coisas, e nada. E nós já tínhamos, inúmeros problemas de IPTU, problemas estruturais, problemas de reclamações, problemas de advertências que não estavam sendo, ou seja, nada estava sendo cumprido, assim, em relação à sindicância. No começo, a gente até achou que estava tudo ok, mas não estava, porque estava muita coisa errada, gente, muita. Mas não é por falta de vontade, é por inexperiência, né? E por deixar passar algumas coisas. Por isso que eu falo, gente, por mais que você esteja num cargo ali importante, e você tem pessoas por trás ali para te ajudar, para te auxiliar, isso em qualquer profissão, em qualquer área, tá? Conte com essas pessoas, estejam do lado delas, que elas vão estar do seu, e vice-versa. Num condomínio, por isso que existe um conselho. Um conselho existe para quê? Para estar ali, para te dar um apoio, né? Para te aconselhar, para ver o que é melhor pro prédio, pro condomínio. Pro síndico, a síndica não tomar conta de tudo sozinho, porque não dá, gente, não dá. Por isso que existe corpo diretivo de um prédio, certo? Então, os prós de síndico morador é que a pessoa mora aqui, a pessoa entende melhor dos problemas do condomínio. Geralmente a pessoa acompanhou o progresso da obra desde o começo até o fim, conhece os vizinhos, sabe onde o sapato aperta. Os contras são, né, ainda tem os contras, além de problemas burocráticos, tem os contras que o síndico acaba se envolvendo em questões
de relacionamento pessoal. Querendo ou não, acaba favorecendo um ou outro se a pessoa não sabe separar isso, né? A questão de trabalho com a questão de confraternizar ou questões menos burocráticas, enfim, os assuntos não podem se misturar, gente, senão a gente não vive num condomínio, tá? É um dos problemas. O outro contra de ser síndico de prédio é que as pessoas, os moradores, não entendem que é um ser humano e que a pessoa tem um tempo ali para trabalhar e a cobrança é muito maior. É muito maior quando a pessoa mora no prédio, porque a pessoa tá aqui, então a pessoa é cobrada o tempo todo, 24 horas por dia, não tem paz, mesmo criando um WhatsApp separado ali para reclamações, não rola, não dá certo. Então, resumindo, é mais ou menos isso, tá? Então, gente, resumindo, ser síndico não é fácil, né? Tem seus prós e contras. Eu não vou me aprofundar muito no tema, porque eu também sou moradora, eu também sou leiga. Eu sei que tem muitas coisas por trás, assim. Então, se você realmente for se candidatar para esse cargo de sindicância sendo morador, estude bastante, entenda como funciona uma sindicância, como funciona um corpo diretivo, o que está envolvido em relação ao condomínio, porque é muita coisa, gente, é muita coisa. Eu lembro que no início eu até pensei em me candidatar a síndica, mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vou dar conta, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos. Foi um dos motivos que eu saí do conselho, por não estar dando conta de participar das reuniões que estão frequentes, e eu vou te contar o motivo agora. Agora entra o síndico profissional. Bom, a gente acabou que a sindicância que nós tínhamos no prédio acabou renunciando, justamente pelas cobranças, por não estar ali presente, por ter conseguido esse trabalho externo. Então, essa pessoa decidiu sair da sindicância, certo? Então, rapidamente tivemos que convocar uma assembleia e eleger um outro síndico. Nós tínhamos, sim, a opção de síndico morador, mas nós buscamos também opções de síndico profissional para essa assembleia. Acabou que elegemos um síndico profissional. A pessoa falava muito bem, era muito bacana, explicou tudo, vendeu o trabalho dele. Mas na hora de executar, gente, não foi nada daquilo que a gente imaginou. Porque que acontece? Um síndico profissional, que fique de alerta, tá? Ele vai fazer em passos mais lentos o trabalho que pra gente é urgente, porque ele cuida de outros condomínios, a demanda dele é maior e ele tem uma equipe por trás. Nós, querendo ou não, nos enraizamos nessa questão de síndico morador e acabamos que a cobrança em cima desse síndico foi grande porque nós queríamos atenção, nós temos muitos problemas no prédio em questão de moradores, de inquilinos, de inadimplência, questões estruturais no prédio, enfim, inúmeras questões que a gente não estava conseguindo dar conta. Então, nós fomos com 2 pés no peito do síndico, né? Cobrando inúmeras coisas dele, certo? Então, a cobrança em cima desse síndico foi gigante, porque nós tínhamos problemas urgentes. Só que ele meio que sabia, assim, a gente meio que resumiu os problemas do condomínio. Só que, gente, em 2 meses, assim, 2 meses, acho, de sindicância, ele não fez absolutamente nada, sério. Ele prometeu que deixaria uma pessoa responsável aqui, ou ele mesmo, num plantão uma vez por semana, até para os moradores terem esse atendimento mais humanizado, sentar, conversar, explicar o que está acontecendo, para o síndico entender a necessidade, ou assistente, ou seja lá o que seja, para a gente poder demandar coisas para o condomínio, advertências, por exemplo. A gente tem quase 2 anos aqui, vai fazer 2 anos em abril de 2023. Nós reclamamos de inúmeras coisas, e não tem nenhum chamado aberto com a administradora, com ninguém. Ou seja, ninguém foi advertido e ninguém vai ser advertido. Justamente porque tanto a sindicância anterior quanto essa sindicância não fez absolutamente nada. E nós tivemos problemas, assim, graves, assim, de briga, de violência doméstica, assim, terríveis, que nós não tivemos assistência. E o que acontece? O conselho atual, né, que nós temos, que são nossos suplentes, assim, fizeram uma força-tarefa, assim, maravilhosa, incrível. Por isso que é importante o trabalho do corpo diretivo e é importante o trabalho do síndico ou síndica do corpo diretivo para poder fazer a coisa andar, fazer a coisa funcionar. Então, o que acontece? Licença para rinite. Rinite é terrível, meu Deus do céu. Enfim.
Então, o que que acontece? Como nós temos muitos problemas, o síndico prometeu algumas coisas que acabou não cumprindo. Ou seja, IPTU, por exemplo, nós descobrimos que temos uma dívida na prefeitura enorme, que a gente não sabe o motivo ainda, até sabe, mas tá ainda muito confuso para entender, porque o proprietário do terreno anterior, que inclusive é proprietário de dois dos apartamentos aqui do prédio, disse que estava tudo ok, aquela coisa toda. Enfim, o síndico, na verdade, assim, o que aconteceu? Relato. Esse síndico trouxe um advogado para cá para cuidar de algumas questões e acabou que a gente tem que pagar honorários para advogado que acabou não fazendo nada, apenas uma simples consultoria que na verdade não adiantou de muita coisa. Eu acredito que não tenha adiantado assim de nada, foi só uma consultoria mesmo, que a gente mesmo, dando um Google, conseguiria talvez. E a gente acabou que teve essa demanda aí e vai ter que pagar também. Então, os contras de ter um síndico profissional é que ele vai demandar na velocidade dele, justamente porque ele tem outras demandas, ele tem outros condomínios para trabalhar, né? E a gente não entende, é difícil pra gente entender que tem outros casos urgentes, porque o nosso também é urgente, né? Querendo ou não, questões judiciais demoram. Por mais que a gente tome ação rápida, que é importante, essas coisas demoram demais para acontecer. Então não adianta a gente querer fazer que as coisas aconteçam e cobrar pessoas assim numa velocidade da luz que não vai acontecer, né? Mas enfim, se você contratou para o seu condomínio um síndico profissional, fique em cima assim, faz um checklist do que precisa e dê um prazo. Nós tivemos uma nova assembleia, elegemos uma outra síndica profissional que já entendia, a gente já demandou ela antes mesmo da votação da eleição, né, para ela poder se candidatar. A gente já passou para ela toda a demanda, então ela já entende, e inclusive ela deu até um prazo de 20 dias, ela mesma estipulou esse prazo, que ela tem 20 dias, para dar um retorno de todos os nossos problemas, o que vai ser feito, o que pode ser feito, chamadas que precisam ser abertas com a construtora. Por exemplo, nós temos problemas de umidade no prédio que não estão sendo resolvidos agora, e são problemas de 1 ano e meio atrás. O meu apartamento, vou dar exemplo, ele tem uma umidade terrível na parede, que até agora nada de resolver. Eu acredito que com essa manutenção que estejam fazendo, resolva. Não sei ainda, né? Fica ali a dúvida. Mas ela já sabe disso e um dos contras eles trabalharem na velocidade deles. Embora a gente saiba que eles vão prometer várias coisas, que a gente espera que consiga, mas a gente precisa do trabalho do síndico, tem que ter um síndico, né, no prédio, por mais que não seja uma profissão, esqueci a palavra, uma profissão legalizada, uma profissão, enfim, né, que não seja, eu esqueci a palavra, tá, vou lembrar, eu coloco aqui. Ela tem que ter o síndico no prédio. E os pontos a favor de ter um síndico profissional é exatamente o contrário dos contras do síndico morador. Porque o síndico ele vai demandar, ele vai ter um horário de atendimento, ele vai ter um horário para poder tá aqui no prédio, né? Se no começo ele tem mais demanda, então ele vem com mais frequência, que é o correto, né? Ele entende mais das questões burocráticas, das questões de contabilidade, das questões judiciais, das leis, do que pode e o que não pode num condomínio. Ele vai saber ler a nossa convenção de uma forma com mais facilidade de entendimento, né? Que às vezes a gente lê a convenção e não entende nada, faz as coisas. A gente teve uma auditoria, inclusive nessa assembleia recente, no qual a gente descobriu coisas que a gente assinou e não fazia ideia do que estava acontecendo. Tipo, ok, é isso mesmo, mas uma vírgula, um ou um e faz toda a diferença, gente. É impressionante. Outra dica de ouro: faça uma auditoria da prestação de contas do seu condomínio e da convenção do seu condomínio também, para você entender, e peça para a administradora explicar claramente, ou até o síndico profissional, claramente como é que funciona, como é que tá a sua convenção aí do prédio, tá bom? É isso, gente. Basicamente é isso, é o que eu entendo, é a minha experiência que eu tô passando pra vocês. Nós estamos, graças a Deus, aí com uma nova sindicância que parece ser bacana
parece ser legal, a gente tá muito confiante, espero que dê certo pra resolver nossos problemas aqui do prédio. Bom, vizinhos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, pode deixar aí nos comentários, ou então vai lá na minha página no Instagram, @apdacami, manda um direct com dúvida que eu respondo por lá, porque cada dúvida é diferente uma da outra. Se inscreve no canal, deixa um joinha, e é isso, até o próximo vídeo.